Olá, queridos. Nós vamos entrar hoje no dia 36 da nossa leitura bíblica, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, onde inicia falando sobre o nascimento de Jesus, né? Então, logo aqui no começo, Lucas narra o nascimento de Jesus e do versículo 8 ao versículo 21, ele traz um trecho explicando sobre o momento em que os pastores ficam sabendo que Jesus havia nascido, que Jesus é o Messias. Eu quero me apegar a esse fato porque nos livros de Mateus e Marcos, eles não se apegam ao fato dos pastores, mas como a linguagem que Lucas está usando, que Lucas traz, é sobre Jesus, o homem perfeito, ele fala de Jesus vindo para os homens. Então, ele cita aqui o fato de os pastores serem avisados por anjos que Jesus viria. Isso é um ponto importante, porque para os pastores a vinda do Messias é um refrigério para tudo que eles têm vivido na sociedade naquela época, né? Então Jesus é a esperança. A vinda de Jesus para os pastores é a resposta de boas novas, é um momento de esperança para o povo daquela época. E Lucas, ele sempre se refere ao povo judeu como o povo, que quer dizer o povo escolhido de Deus. Então, sempre que ele usa essa referência, e ele usa isso em todo o seu evangelho, nós vamos entender que ele está falando sobre o povo de Deus, ok? E logo em seguida, aqui no versículo 19, fala assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Esse versículo ele nos dá a entender que Lucas ele esteve com Maria, mãe de Jesus, que Lucas ele conversa com Maria, mãe de Jesus. Então, por isso ele tem tantas informações ali diferentes das informações que Mateus e Marcos narram no evangelho deles. Isso é muito bom, porque acaba abrindo a nossa percepção a respeito da leitura do evangelho e da vida de Cristo, mostrando que a narrativa que Lucas e Marcos usam ela pode ser ainda mais completa, porque é uma mesma história, com o mesmo enredo, uma mesma narrativa, só que antes não apareciam essas histórias adjacentes e agora nós podemos contemplá-las e entender de forma mais completa a obra de Cristo, né? E logo aqui em seguida, do versículo 22 ao versículo 24, nós temos a apresentação de Jesus no templo. Bom, esse aqui é um fato cultural que nós precisamos entender. É, Maria, ela fica no período de resguardo de 40 dias, isolada com seu filho. Com 7 dias, Jesus, ele é circuncidado, né? E, em seguida, esses 40 dias, Jesus é levado ao templo para ser apresentado. Todas as famílias que criam em Deus, que eram da cultura judaica ali, eles levavam seus filhos ao templo para serem apresentados ao sacerdote, para serem apresentados a Deus. Então é muito importante lembrar disso. Jesus ele não é batizado quando criança. Jesus ele é apresentado. Então, um adendo é por isso que as igrejas evangélicas apresentam seus filhos ao sacerdócio, que normalmente é a igreja evangélica da qual aquela família faz parte da membresia, né, do corpo eclesiástico. Então, Maria leva Jesus a ser apresentado no templo. E o interessante é que eles levam um sacrifício, que são duas pombinhas rolinhas, né, duas aves pequenas. E sempre que a criança ela é levada ao templo, a família leva também um sacrifício. E Maria e José, muito provavelmente naquele momento da vida deles ali, naquela época, eles não tinham uma condição financeira boa o suficiente para levar um sacrifício maior. E eles levam duas pombinhas. Eles podiam ter levado outros animais, contudo, comprar esse animal é mais caro. Então, eles levam duas pombinhas como sacrifício pela vinda de Jesus. E levam esse sacrifício ao templo, levam Jesus ao templo para ser aceito, apresentado ali. E aqui do versículo 25 ao versículo 35 é um trecho de Simeão. Simeão é um homem justo, piedoso, que espera a consolação de Israel.
o Espírito Santo estava sobre ele. Então, esse ponto é muito importante. Nós já vimos em outros momentos aqui sobre o Espírito Santo estar em algumas pessoas, sobre algumas pessoas, e Simeão é uma delas que aguarda ver o Messias. Então, o Espírito confirma no coração de Simeão que ele só morreria, que ele só seria levado após ele ver o Messias. E é tão interessante que quando ele está ali no templo, ele conhece Jesus, que é a promessa de salvação para a humanidade. Ele então se acalma e ele entrega o seu espírito, né? Ele morre e ele vai para os braços do Pai. Logo em seguida, acontece tem o trecho da profetisa Ana, que é do versículo 36 ao versículo 38. E depois nós entramos aqui para a parte de Jesus caminhando, crescendo, né? Caminhando como um jovem, ele como uma criança até os seus 12 anos. Mas esse ponto aqui da profetisa Ana é interessante porque tanto Simeão, quanto os pastores, quanto Ana, eles não foram citados antes, mas eles revelam o que eu já disse sobre a percepção das pessoas a respeito da vinda de Cristo. Porque enquanto Jesus nasce e vai crescendo, é, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo revelação da existência de Jesus a outras pessoas, para que haja confirmação no meio da sociedade de que ele é o Messias. Então, Deus ele usa dessa estratégia para revelar o caráter de Jesus. Logo em seguida aqui, do capítulo 39 ao capítulo 52, que é o final do capítulo, perdão, logo aqui do versículo 41 ao versículo 52 do capítulo 2, é o momento em que nós lemos sobre Jesus criança, conversando no templo, né? Maria e José vão à festa da Páscoa com a família, que é de costume anual, todo ano irem até lá. E aí, Jesus ele fica no templo. Maria e José, muito provavelmente, eles estavam num comboio, porque o texto nos fala que eles acreditavam que Jesus estava no meio dos amigos e parentes, dormindo ali durante a viagem, no meio do pessoal, que era uma viagem de um dia. Só que, quando eles chegam no destino final, não tem ninguém. Eles não acham Jesus. E aí eles têm que voltar para encontrar Jesus. Jesus está no templo conversando sobre a obra de Deus com os mestres ali. E as pessoas ficam lisonjeadas com ele, de tanta sabedoria numa criança. Maria chama a atenção de Jesus e fala para ele que os pais dele estavam preocupados que ele havia perdido, e Jesus dá uma resposta celestial e não natural para ela. Jesus fala para ela: "Você, como não sabes que eu estou na casa do meu pai?" Porque Jesus estava no templo. Eu fico imaginando José ali meio confuso, sem entender sobre o que Jesus estava falando. E o texto fala que Maria se cala, porque há para Maria uma dificuldade em lidar com Jesus, sendo filho dela e ao mesmo tempo sendo filho de Deus, porque ela precisa lidar com Jesus, uma criança, e cuidar dele, e ao mesmo tempo lidar com Jesus, um ser espiritual completo, né? Santo, totalmente santo, que é o Filho de Deus. Então aqui nós finalizamos o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Deus abençoe. Tchau, tchau.